Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é respondendo uma inquietação de alguns de vocês. Afinal de contas, psicólogo também faz terapia? Bom, essa dúvida eu recebi recentemente lá no meu Instagram de um paciente bem querido que ficou curioso quando viu que eu postei sobre eu ter a minha sessão ali de terapia. E uma coisa que deixa as pessoas bem intrigadas é assim, gente, mas se você é psicóloga, por que você precisa de outra psicóloga? Porque se você precisa de outra psicóloga, então talvez isso significa que você não é boa. Só que talvez na área da saúde mental fica um pouquinho mais difícil de entender isso, porque na área da saúde mental a gente tem muitos mitos e preconceitos, mas quando a gente vai abrindo isso para outras áreas, é como se você falasse, nossa, você é ginecologista e vai precisar de uma outra ginecologista obstétrica para fazer seu parto. Ninguém vai achar isso absurdo. Por que ninguém vai achar isso absurdo? E por que uma psicóloga precisa de outra psicóloga pode parecer um absurdo, né? Obviamente que não foi isso que a pessoa que me perguntou estava querendo dizer. Mas eu percebo, né, em algumas pessoas até um julgamento mesmo, porque parece que se eu preciso fazer terapia, eu sendo psicóloga, parece que, portanto, eu não sou uma boa terapeuta, porque afinal de contas, se eu fosse, eu não estaria necessitando do serviço de uma outra colega. Porém, não é bem assim. Então, a grande questão é que sim, psicólogos fazem terapia. Desde que a gente entra na faculdade, a gente escuta os nossos professores orientando e indicando e dizendo sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. E sobre a importância da gente conseguir se conhecer e entender as nossas questões, porque a partir do momento que a gente está estudando psicologia, em algum momento a gente vai estar inserido em algum ambiente com pacientes ou com clientes e a gente precisa saber separar o que é nosso e o que é do paciente. Então, um dos motivos que a gente precisa fazer terapia é justamente esse, de aprender a diferenciar o que é meu e o que é do outro. Outra coisa que, nessa mesma linha, é que quando a gente está atendendo o paciente, pode ser muito fácil da gente misturar as coisas. Então, quando o paciente fala alguma coisa ou faz alguma coisa, isso pode ativar as minhas crenças distorcidas. E se eu não tenho clareza delas, eu posso começar a me basear numa crença distorcida para Então, além de eu conseguir identificar as minhas questões, além disso, uma outra questão que eu acho que é a mais básica mesmo é que assim, o psicólogo é um ser humano. Ainda que eu saiba as técnicas, ainda que eu consiga ajudar meu paciente, ainda que eu consiga gerar resultado na vida do outro, pode ser que em algum momento da minha vida, algumas questões que eu esteja vivenciando estejam mais difíceis de eu conseguir resolver sozinha. Talvez seja um pouquinho mais difícil de eu conseguir encontrar algumas saídas, ainda que para o outro eu consiga fazer, porque é exatamente a mesma lógica. Quando eu estou com o meu paciente, eu não estou envolvida emocionalmente na situação, eu estou de fora. Como aquela frase, que assim, a gente só vê a ilha quando a gente está fora da ilha. Se eu estou imersa nela, eu não consigo ver. Mas eu preciso sair da ilha para então ver, nossa, a ilha é assim, é assado. Nossa, se eu girar ao redor dela, eu vejo como que a ilha é. Da mesma forma, quando a gente consegue estar fora daquela situação que normalmente a gente está mergulhado emocionalmente, é mais fácil a gente ter esse discernimento para conseguir analisar, pensar e principalmente resolver. Então, seja porque é bacana, eu particularmente faço terapia, hoje eu faço terapia quinzenal, né? Mas assim, seja então pra gente tratar das nossas questões, seja porque a gente é humano e a gente também passa por sofrimento. O fato de ser psicólogo não nos isenta do sofrimento. Embora a gente tenha mais familiaridade com ele, isso não significa que não vai acontecer com a gente. Da mesma forma, alguém que trata câncer, né? Um oncologista, que é o médico especialista aí nessa área, não é porque ele trata câncer que ele nunca vai ter câncer na vida dele. As coisas não funcionam assim. O fato de eu ter um determinado conhecimento não me isenta de contrair algo relacionado àquilo. Então, ainda que eu possa precisar de outra pessoa, não significa também que eu sou menos capaz. Não, de jeito nenhum. Justamente que em algumas situações é melhor e é mais fácil
estarmos de fora para analisarmos. E o psicólogo vai ajudar justamente nisso, em ampliar essas perspectivas. É o que a gente faz com os nossos pacientes, é o que a gente vai fazer com nós mesmos quando a gente se submete a um processo de psicoterapia. Na TCC, que é a terapia que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, um dos nossos objetivos é justamente fazer com que o paciente se torne o seu autoterapeuta. O que é isso? Que ele vire o seu próprio terapeuta. Então a ideia é que ele consiga aprender as ferramentas, as técnicas, ele consiga entender toda a dinâmica do caso dele, da vida dele, de como as coisas se interconectam, por que ele desenvolveu essa crença, como que ele age de acordo com essa crença. Então, se ele se sente inferior, como que ele age? Ele compensa essa crença, ele se submete a ela, ele evita ela. À medida que a gente vai aprendendo isso, a gente vai aprendendo as técnicas, a gente vai conseguindo aplicar isso na nossa vida. Então, eu faço isso na minha vida, pessoal. Quando eu tenho meus problemas, eu aplico aquilo que eu ensino. Porém, em algumas situações, acaba sendo muito interessante a gente ter esse olhar externo. E eu, particularmente, adoro, sou super fã, gosto bastante. A gente não faz na TCC terapia para o resto da vida, não faz. É por um tempo limitado, com objetivos muito claros. Mas, ainda que ninguém seja obrigado, e na psicologia a gente não é obrigado a fazer terapia, mas a verdade é que todo mundo acaba sendo beneficiado quando se submete a esse processo. Bom, pessoal, é isso, a ideia de ser um vídeo mais curto mesmo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, fiquem bem à vontade para postar aqui, para me perguntar. Obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.